Boa tarde, pessoal. Venho aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui pro Nerdilizando Tudo. Eu vou falar a respeito de um mangá que eu comecei a ler, que a princípio eu fiquei bem com o pé atrás e já tá no terceiro volume e eu gostei. A história acabou me pegando. E eu vou nesse vídeo fazer uma breve resenha dos 3 volumes e falar sobre Goblin Slayer, tá? Primeiro, antes de falar a respeito da história do mangá, falar da arte e tudo mais, são 3 volumes, ó, volume 1, volume 2 e volume 3. No verso, ó, ele tem alguns desenhos interessantes. Deixa eu contar um pouquinho da história de como eu decidi colecionar esse mangá. Bom, eu vi um comentário num grupo do WhatsApp falando a respeito. Alguns falavam bem, alguns falavam mal, outros falavam que só tinha pornografia e outros falavam que não, que era uma boa história. Bom, eu sei que existe animação, eu não assisti a animação, tá? Eu comprei o primeiro volume, gostei, comprei o segundo e o terceiro recentemente li também. O que eu posso dizer é que não tem tanta pornografia, não tem, por mais que é mais 18, mas não tem nada de pornografia. Uma pessoa ou outra ali sem a parte de cima da roupa, no máximo, né? Mulheres mostrando seios, mas nada como, por exemplo, um hentai, não tem nada disso. Falando a respeito da história, tá? Goblin Slayer conta a história desse guerreiro aqui da capa, chamado Goblin Slayer, né? A gente ainda não sabe o nome dele realmente, deixa eu ir mostrando aqui a arte. Tem algumas páginas coloridas, tá? No mangá. E o que é Goblin Slayer? Na verdade, você acaba sendo introduzido a um mundo onde ele se embasa claramente em RPG, tá? Em jogo de tabuleiro mesmo. Existe uma guilda, você começa sendo apresentada essa guilda, ó, tá aqui, ó, Adventure Guildas, classificação de guerreiros, e a gente é introduzido a essa história por meio dessa guilda aqui, tá? Então você é introduzido a essa personagem. Não lembro o nome da personagem agora, mas ela é uma clériga, né? Ela faz parte da cura, né? A função dela na parte é curar. Aí tem as funções bem definidas: bruxo, clérigo, guerreiro, xamã, mago, sabe? É como se fosse um RPG. E eles partem aqui, você é introduzido à história e você acaba entendendo nesse primeiro volume que cada guerreiro dessa guilda tem uma classificação, tá? Por meio de uma medalhinha que eles têm no pescoço, eles carregam. Então começa lá da classificação mais baixa e vai até a classificação mais alta, que é só os caçadores que têm patente do governo, né? Que são caçadores do governo que tem. Então você tem as categorias, eu tô lendo aqui, ó: porcelana, obsidiana, aço, serafina, safira, perdão, esmeralda, rubi, bronze, prata. Então, um caçador, né, de recompensa, um aventureiro comum chega até no máximo prata. O pessoal que trabalha no governo está em outra categoria, ouro e platina, tá? Então a gente é apresentado a essa personagem, né, que é essa daqui, e ela recebe aí então o título dela de porcelana, no caso, e ela se junta a uma parte para caçar goblins, tá? Então tem as missões lá, essa parte aceita e vai caçar goblins. Eles entram em uma caverna, não sabem nada sobre caçar, acabaram de entrar para a guilda e acabam caindo numa emboscada. Muitos deles perdem as vidas.
E esses goblins, o que eles fazem? Eles saqueiam vilas, capturam as mulheres, prendem, torturam essas mulheres, muitas vezes sexualmente falando, e usam elas para procriar, inclusive. Então eles barbarizam, né, o lugar. Tiram a vida de muitas pessoas e saqueiam muitas cidades, acabam com a vida de muitas mulheres. Em meio a essa emboscada aqui, né, dá errado, né, porque eles não conhecem nada a respeito dos goblins, acaba dando errado e eles acabam caindo numa emboscada e quem salva eles é o Goblin Slayer, que é esse rapaz aqui, ó, da capa com essa armadura. Até então não se sabe nada dele. A única que sobrevive é a Clériga e mais uma mulher lá que fica traumatizada. E a Clériga começa a acompanhar esse Goblin Slayer durante as suas aventuras. E nesse primeiro volume, então, você é apresentado, né, a essa história, onde o Goblin Slayer conhece a Clériga. E depois os dois se juntam e aí começa uma aventura. Aí você é apresentado um pouco mais sobre a vida desse Goblin Slayer, começa a descobrir sobre seu passado, por que ele é obcecado por caçar goblins, sendo que a maioria dos goblins, a maioria dos caçadores, eles não querem saber de caçar goblins, tá? Porque não aumenta a patente, porque são bichos muito fracos. Eles falam que eles se assemelham a criança, né? O goblin. Com algumas artimanhas. E esse cara aqui ele é especializado em caça-goblin. Ele é um agente de categoria prata e ele caça goblin sem parar. Aí a gente começa a descobrir o porquê, que apesar dele ser um guerreiro tão habilidoso, ele só caça goblins. Então nessa história aqui você é apresentado, né, a essa situação. Aí mostra onde ele vive. Ele vive em uma fazenda com uma casa, em uma casa com uma moça, ele paga para estar lá, né? E uma moça e o pai dela. Você vai sendo apresentado devagar a vida desse guerreiro. E essa clériga começa a ajudar ele. E você também é apresentado alguns outros personagens, um mago. Você começa a descobrir um pouco mais sobre o passado da vida dele. E a história começa a ficar interessante. Como vocês viram, os desenhos são maravilhosos. É muito bem feito. O desenhista é muito bom. Tá? A história, o roteiro é de Kagyu Kumo e a arte é de Kurouzi Kousuke. Tá? Muito bom mesmo. Assim, a arte desse mangá aqui é fenomenal. Nesse primeiro volume, então, você é apresentado ao Goblin Slayer, a essa clériga que acompanha ele e um pouco sobre a vida dele, onde ele mora. Ele é uma pessoa difícil de lidar. Nesse segundo volume, que está aqui na nossa mão agora, você é apresentado a uma parte que vai começar a acompanhá-lo nas suas batalhas, tá? É uma parte, então, é um grupo de caçadores que se unem em busca de caçar recompensas maiores, porque na guilda, quanto maior, né, o contrato que você tem para matar um determinado mob, determinado bicho, mais esse conjunto de caçadores ganha. Então você é introduzido aqui já no começo do mangá uma guilda onde tem um elfo, um anão e um dragão, que são esses três aqui, caçando, né, procurando pelo Goblin Slayer, porque quer a ajuda dele para destruir um demônio. E eles acabam pedindo primeiro a ajuda dele para caçar alguns goblins. O Goblin Slayer só quer saber de caçar goblin, não quer saber de caçar nenhum outro demônio, só que a gente começa a descobrir que por trás da trama aqui tem algo maior acontecendo e por isso de tantos ataques de goblin, e que existe algum demônio aí ressurgindo que está incitando essas criaturas a fazer o que fazem. Como o assunto envolvia matar goblins, no fim das contas o Goblin Slayer aceita acompanhá-los e eles partem em uma missão para invadir um local onde supostamente estão mantendo como refém algumas mulheres
É uma base que foi tomada pelos goblins, é uma base subterrânea, e eles entram lá para tentar, né, libertar essas mulheres e acabar com esses goblins lá. Só que descobrem que existe um outro tipo de bicho lá tomando conta, né, desse conjunto de goblins, o chefe. Na verdade é um ogro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mim demonstrar para vocês. E esse ogro, ele então eles enfrentam esse ogro aqui. Eles têm algumas magias, algumas coisas assim, são bem fortes. Mas a parte, depois de muita luta, consegue vencer esse ogro aqui. E eles conseguem então salvar as mulheres que estavam lá presas, né, os reféns. E de alguma forma então acaba ainda dando tudo certo, né? Eles matam o ogro aqui, que é um bicho muito forte. Bom, depois de muito sofrimento, o Goblin Slayer quase morre. A gente fica sem saber o nome do Goblin Slayer até então. Tá? Provavelmente isso vai ser revelado durante a arte. Eles vão embora muito, muito feridos. Depois de um tempo, se recuperam, né? Um ataque é identificado. A fazenda onde esse Goblin Slayer mora. E inclusive essa moça que gosta dele, dá para entender que ela gosta dele. E ele acaba pedindo ajuda para a guilda para conter esse ataque, porque vai ter muitos goblins, é um exército de goblins que vai atacar essa fazenda, que está aqui, ó. E esse exército de goblins então ataca a fazenda, só com a ajuda dos amigos da guilda, eles contêm o ataque, né? Matam o chefe desse conjunto de goblins, que é esse maior aqui, ele é mais forte e tal, ele acaba morrendo, o Goblin Slayer mata ele, mas ele é comandado por outra pessoa, né, alguém mais forte, e no fim das contas eles acabam vencendo a guerra, matam todos os goblins, mas a gente descobre que tem algo por trás, alguém comandando, algum ser mais forte comandando esses goblins para que esses ataques ocorram. Então, basicamente, esse volume ele trata a respeito desse ataque, né, desse Goblin aqui, né, na fazenda aí, e do desfecho dessa história. Eles acabam, então, vencendo no fim, né, e se descobre aí que existe algo a mais, e, enfim, eles começam a andar junto durante as batalhas, né, e acaba de uma maneira bem enigmática, tá? Mostrando aqui que vai ter uma batalha que continuará, né? E uma moça muito bonita, muito bem desenhada. Então esses 3 volumes aqui me prendeu. O primeiro volume eu confesso que eu não gostei muito, eu comprei mais para conhecer. O segundo eu acabei comprando porque eu vi lá na banca e falei, deixa eu dar outra chance. Me prendeu, e o terceiro eu adorei. História rápida, é fácil de ler, bem desenhada em todos os aspectos, todos os personagens são bem desenhados. O desenvolvimento de cada personagem ele acontece no decorrer da história, então você vai descobrindo coisas sobre os personagens e isso é legal, em principal do Goblin Slayer. Gostei bastante, apesar de ser indicada para maiores de 18 anos, não tem pornografia, no máximo um seio que aparece. Adorei mesmo, bem violenta, né? Para quem gosta de RPG é um prato cheio, porque tem referência a RPG à torta e à direita aqui. E muito bom, tô quase convencido em ver a animação, só que durante ver a animação aqui eu vou acabar tendo spoiler, né, sobre a história que tá por vir. Mas eu indico, para quem gosta de uma história descompromissada, rápida de ler, e gosta do estilo, né, do mangá, eu aconselho. Eu acho que é uma leitura válida de um mangá aí. Divertido, leitura rápida, bem desenhado. Tá? Não é algo fenomenal, mas está longe de ser ruim. É ok. Sugiro aí para quem gosta da temática, né, de
contos de fada, RPG, goblins, elfos, magos, ogros e assim por diante, né? Lê, que é uma boa pegada, tá? Muito bom a arte, como eu já disse, muito bom o mangá, os roteiros são bem fáceis, tranquilo de entender. É um mangá ok, eu recomendo. Forte abraço aí para todos, encerro aqui o vídeo e até mais. Fui!